personalidades vivendo as consequências de uma queda. E a gente sabe que parece que quando vê alguém conhecido, alguém famoso, né, que a gente reacende esse tipo de assunto. Por isso que a gente trouxe esse tema. É interessante, né? Parece que é só verdade quando alguém que a gente conhece, né, alguém que a gente reconhece como importante, acontece. Mas, olha, os hospitais do Brasil todo e do mundo todo já sabiam disso, porque é a grande causa de cirurgia em idosos são quedas. A quarta maior causa de morte entre indivíduos idosos é o fato de cair. Porque uma queda gera vários problemas. Pode gerar cirurgia, pode não gerar cirurgia, mas gerar uso de medicamentos, pode gerar sangramentos. Então, realmente, as quedas elas são extremamente importantes e extremamente importante a gente conversar, porque a maioria das quedas acontece dentro de casa e a maioria das quedas elas poderiam ser evitadas se o indivíduo, se a família, se as pessoas ficassem mais atentas com isso. A queda, né, igual eu estava falando ali, que é comum a gente cair várias vezes, né? Ao longo da vida, quem nunca caiu? Sem dúvida. Mas depois dos 60 anos, parece que isso acaba sendo mais comum. Por quê? Quais são... O que acontece com o nosso organismo? Ela é mais comum. Vamos pensar. Olha, nós temos primeiro uma visão um pouco pior. Uma audição um pouco pior. Tudo isso é importante para o equilíbrio. Outra coisa, nós temos uma baixa quantidade de músculo. Hoje nós sabemos que o grande órgão que evita quedas é o músculo. Por isso que o indivíduo que caiu, e aí por conta que ele caiu, ninguém deixa mais ele fazer caminhada. Aí é pior. Aí aumenta a chance de cair. Então nós temos que ter um músculo legal. E nós não podemos esquecer de uma outra coisa, remédios. São pessoas que usam muito remédios. Quais são os remédios? Os remédios para dormir aumentam o risco de queda, sem dúvida nenhuma. Remédio para tontura, remédio para alergia, remédios que vão abaixar demais a pressão. Tudo isso faz desse indivíduo que vai envelhecendo uma presa fácil para cair. Além de, quando cai, ele tem um risco maior de ter complicações por todas as coisas que ele tem já de disfunção do corpo, né? Então, você vê que é um problema realmente importante. É muito triste, né? Você saber que uma pessoa morreu porque caiu, levou um tombo. E evitável, né? Se você fizer uma análise, a maioria das quedas não acontece porque o indivíduo subiu na janela. Até acontece de vez em quando isso. Mas não é a grande O pessoal maioria. reclama dos avós teimosos, dos pais teimosos. Até acontece isso, mas acontece dentro de casa. E acontece, sabe por causa do quê? Por causa de um tapete, por causa de um piso liso, por causa de uma escada, por causa da falta de iluminação adequada, por conta de móveis que não são adequados para aquele indivíduo, entendeu? Por não utilizar o óculos de maneira adequada. Então, tudo isso dentro de casa. E a própria aceitação, né, doutor? Exatamente. A própria aceitação também das pessoas em relação a essa nova fase da vida, né, gente? Chegou, passou dos 60 anos. Mas daí tem uma coisa que é a seguinte, existe um estresse pós-traumático. O indivíduo que cai hoje, ele fica muito ansioso, muito preocupado por cair. E aí, como é que ele corrige isso? Não se expondo. É assim que a gente estimula os nossos filhos quando aprendem a andar. Quando caiu, a gente fala, opa, levanta e vamos tentar. Ninguém fala, ó, então a partir de agora você não vai mais tentar andar. Não, a gente não fala isso para os nossos filhos. A gente entende que aquela autonomia, aquele correr um pouquinho de risco vai ajudá-lo. Então, o indivíduo idoso, ele não pode, porque caiu, ficar mais parado. Ele não pode. O que nós temos que fazer é a atividade física, porque isso vai fazer com que a gente tenha menos chance de cair e menos chance de ter tantas outras coisas, porque o exercício físico ajuda demais a vida da gente. E é uma coisa interessante que o indivíduo que é mais idoso, com 20 dias sem fazer exercício, ele tem uma atrofia muito importante do músculo. Então, é interessante, o indivíduo sempre fez a mesma coisa, ficou 20 dias ou 30 dias por alguma situação como essa, tem que recomeçar gradativamente, devagarinho.
Tá certo? A caminhada. Porque a gente perde o condicionamento. Perde o condicionamento. E a gente poderia... Nós estamos falando aqui do exercício físico para quedas, mas se eu fizesse uma lista do que o exercício físico ajuda o indivíduo, né, Maica? Você imagina? Né? Para a parte emocional, para a parte de controle da pressão, de diabetes, de peso, de dor, de disposição. Autoestima, né? Qualidade do sono, autoestima. Então é interessante. Quer dizer, não tem jeito da gente viver nesse mundo, e é esse mundo que está dando oportunidade da gente chegar aos 60, 70, 80, 90 anos sem fazer exercício físico. Bom, a prevenção gente, atento, né? Atente-se, né? Acho que a condição da pessoa idosa, a disposição dos móveis, como o doutor disse, a questão de medicamentos, quem toma medicamento para dormir, toma cuidado ao levantar para ir no banheiro durante a noite. São essas pequenas, parece pequenos cuidados, mas são assim grandes e necessários para que você evite se preocupar com as coisas dentro de casa, né? Os tapetes, os pisos, colocar barra de apoio em alguns lugares que são mais difíceis, uma pequena escadinha. Isso é fácil, isso é barato para você colocar. E é necessário, gente. Colocar uma luz indireta à noite para o indivíduo acordar para fazer xixi, daí ele vai perceber que tem uma luz ali indireta. Então, tudo isso você pode ajudar o seu pai, o seu familiar idoso a fazer com que ele não seja uma vítima de uma queda. Ó, deixa eu mostrar o Instagram do doutor. Lá